Vamos colocar a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença e Te agradecemos, meu Pai, pela vida, Te agradecemos pelas oportunidades, Te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse dia, por mais essa chance, Senhor, de nós crescermos, de nós nos desenvolvermos, de nós colocarmos força e crescer um pouco mais e nos desenvolver um pouco mais. Eu peço, Senhor, abra as mentes, fortaleça, meu Pai, os corações, fortaleça aqueles que estão abatidos, chateados, meu Pai, preocupados com alguma coisa, que o Senhor possa derramar da Sua graça e do Seu favor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Se falhamos, meu Pai, pecamos, fizemos coisas, meu Pai, que temos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, porque o nosso prazer é fazer a Sua vontade. E se ainda escapamos, meu Pai, e temos os nossos deslizes, nos ajuda a corrigir isso. Nos ajude a vigiar a mente, vigiar a boca, vigiar nos olhos, nas atitudes, nos sentimentos. Nos ajude, meu Pai, a estar alerta sempre, em nome de Jesus. Abençoa o Seu povo, abençoa todos esses que estão aqui comigo, cada um, meu Pai, que passará pelas igrejas, cada um, meu Pai, que está acompanhando pela transmissão, que o Senhor possa derramar da Sua graça sobre cada pessoa, Senhor, e que possamos terminar esse dia muito mais abençoados, fortes, convictos, felizes e realizados do que quando começamos esse dia. Eu te peço, abençoa o Seu povo, abençoa as famílias, abençoa tudo que cada um for fazer, meu Pai, que o Senhor leve, conduza em paz, em segurança, que possamos vencer cada um dos nossos desafios, cada um dos nossos testes, que o Senhor possa nos derramar da Sua unção, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado por tudo. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Muito bom. Pode sentar, por gentileza. Hoje, um dia, né? Hoje está um desafio, né? Aqui em São Paulo. O trânsito, o sinal não funciona, aquele clima feliz, né? Claro, com passarinhos cantando, não é verdade? Né, seu Hércules? O clima tá bonito lá fora, né? Graças a Deus. Né, o sabiá laranjeira cantando, céu limpinho, né, 23 graus e meio, como diz aqui o glorioso Isaac, o clima está maravilhindo, né? Ele fala essas coisas, mas acho que ele quer dizer que está muito bom. Mas graças a Deus temos que enfrentar tudo. Vamos começar aqui, pessoal. Em Êxodo 33:1, que diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Então aqui nós vemos que o Senhor tinha uma promessa para o seu povo, que ia colocar aquele povo numa grande terra, na terra prometida. E Moisés foi esse caminho, esse início. Mas Moisés conduziu o povo para um lugar, geograficamente falando. Moisés conduziu aquele povo de um ponto A a um ponto B, do Egito para a terra de Canaã. E nós vemos que isso não funcionou. Porque nós vemos uma ingratidão, nós vemos que o corpo deles saiu de um lugar, mas a mente continua lá atrás. Então eu peço que você preste bastante atenção nessa mensagem, para que haja realmente um entendimento, para que a gente analise, será que eu estou
como esse povo do tempo de Moisés? Ou será que eu entendi qual é a verdadeira terra prometida? Porque Jesus, ele nos ensina um pouco diferente. Jesus nos ensina que a verdadeira terra prometida, fala comigo pessoal, a verdadeira terra prometida encontra-se dentro de nós. Fala, dentro de nós. Então Moisés conduziu aquele povo de um lugar até uma região. Mas Jesus nos ensina que essa caminhada, ela é interna. Essa caminhada, ela vem de dentro. Não adianta a gente mudar de cidade, de país, de casamento, de nada. Nós sempre seremos escravos, independente do lugar que você estiver. Independente do relacionamento que você estiver, independente do ramo de atividade que você estiver, se não mudar a mentalidade, nós estaremos sempre fracassados. Como esse povo. Nenhum povo na história viu tantos milagres, e todos eles morreram no deserto. Ninguém chegou à terra prometida. Ninguém chegou a viver a promessa que Deus, já tinha feito há tantos e tantos séculos. Porque esse povo estava pedindo aí a libertação há mais de 400 anos. Ele já tinha falado para Abraão que ia dar aos descendentes dele uma terra que manava leite e mel. Então Jesus não nos deu uma esperança falsa de que a nossa vida seria fácil, que esse caminho até essa terra prometida seria fácil, mas Ele nos deu uma direção. E Ele nos dá essa direção aqui em João 14,6. Respondeu Jesus, fala comigo por favor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vemos que os próprios discípulos falavam, o Senhor vai para onde? Como é que a gente vai te seguir se a gente não sabe para onde o Senhor vai? E Ele fala, eu sou o caminho. Você não quer errar o caminho? Siga-me. Siga os meus passos. Siga o meu exemplo. Comigo está o caminho certo. Comigo está a verdade. Comigo está a vida. Então tudo que nós precisamos para a nossa liberdade está em Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Ninguém consegue viver essas promessas. Vá à terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, eu darei a seus descendentes. Ninguém consegue viver a promessa que Deus fez lá para os patriarcas, se não for através de Jesus. Se não for através de uma mudança de pensamento, de hábitos, de vida. Então Jesus nos ensina como ser feliz, a observar os detalhes da vida. Ele nos ensina a não nos preocuparmos com coisas banais, a nos preocuparmos em coisas relevantes, em agradar a Deus. Não ficar preocupado como esse povo. E eu vou ler para você. E eu quero que você analise se você não tem tido esse tipo de comportamento também. Olha aqui em Mateus 6, do 25 em diante. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Como assim não? Não vou preocupar com a minha vida? Pois é isso que ele nos ensina. Quanto ao que vão comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Você não vê nenhum passarinho magrelinho, desnutrido. Você vê todos eles iguais,
bonitinhos, gordinhos, fofinhos. O Senhor está guardando, o Senhor está protegendo, o Senhor está alimentando. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Tem gente que perde a vida, perde a noite de sono, perde a fome. Por quê? Preocupação. Preocupado, aflito, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer isso, meu Deus, e agora? Vai acrescentar uma hora, você vai aumentar mais 1 minuto no seu dia, 1 minuto na sua vida? Não, você só está perdendo. Você está perdendo noites de sono, você está perdendo momentos com a sua família. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está com a cabeça cheia de coisas, ela não tem espírito para nada. Não, porque eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que correr atrás daquilo. Preciso, você não está resolvendo nada. Você só está correndo para lá e para cá e não está resolvendo nada. Quem de vocês que, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja, 1 hora só, a sua vida, não é nem o seu dia, pessoal. Vamos diluir essa 1 hora aí durante a vida toda, talvez milésimos de segundo, dividida aí pelos anos de vida. Nada, não muda nada. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, fala comigo, por favor. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Porque isso não é coisa para a gente se preocupar, pois são os pagãos é que correm atrás dessas coisas. É o mundo, é o ímpio, é o sem esperança, é o sem direção, é o que está na força do braço. Então, são esses que estão atrás do que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos fazer. São os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe, fala, sabe. O meu Pai sabe. Fala, o meu Pai sabe do que eu preciso. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Fala comigo, por favor. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ok? Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Muitas vezes a gente tem um sentimento de uma vida parada, uma vida estagnada. Muitas vezes a gente pode aí receber palavras tão abençoadas. Você pode aí assistir um vídeo e ficar motivado. Você pode aqui sair até motivado com algumas coisas. Mas se não houver um entendimento, essa motivação tem prazo de validade, tem algumas horas, alguns dias talvez, nada mais do que isso. Se não houver um entendimento dessa mensagem, que muitas vezes a gente troca as coisas mais importantes, a gente troca o nosso relacionamento por Deus por um prazer momentâneo. A gente troca momentos agradáveis com a nossa família por coisas da carne, por preocupações que o mundo tem. Deus não sabe que você precisa comer, que você precisa vestir, que você precisa ganhar dinheiro, que você precisa pagar as contas. Deus não sabe disso, gente. Sabe ou não sabe? Ele não sabe? Ele mostra para a gente, Ele sabe do que a gente precisa.
Eu não preciso falar para Deus, Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, o condomínio, o carro, a escola. Deus não precisa, eu não preciso explicar para Deus, é óbvio que Ele sabe. Se Ele supre o passarinho nas necessidades dele, se Ele veste, se Ele cuida das plantas, é aquela coisa linda, maravilhosa. Quando você vai numa floricultura, aquelas orquídeas pintadinhas, aquelas coisas lindas. Se Deus fez tudo isso, Ele não vai cuidar de você? Isso a gente precisa analisar. Deus tem uma vida incrível para cada um de nós. As pessoas podem desejar o nosso melhor, as pessoas podem desejar a nossa vitória, eu posso desejar o seu melhor, sua família, sua esposa, mas a única pessoa que pode dar os passos em direção a essa terra prometida é você. Fala, sou eu. Sou eu, é você. É cada um de nós. Se nós não nos focarmos nessa palavra de Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as necessidades, o que vamos beber, todas as necessidades, o que vamos comer, o que vamos vestir, como vamos fazer, como vou ganhar dinheiro, como vou fazer isso, todas elas serão acrescentadas. Mas o ponto é, eu busco em primeiro lugar, porque o povo que saiu do Egito, veja qual nível você está. O Senhor nos mostra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para onde o Senhor vai? A gente não sabe, vem em mim. Para onde a gente vai se a gente não sabe para onde o Senhor vai? Eu sou o caminho. Você me segue? Você está no caminho certo. Você me segue? Você tem a vida. Se você me segue, você conhece a verdade. Então, se nós seguimos o Senhor, nós sabemos qual é o caminho, onde está a verdade e como viver a verdadeira vida. Mas enquanto eu não entender isso, eu vou parecer aquele povo que saiu do Egito. Ô Moisés, nós está com fome, nós está com sede, nós está com calor, nós está com frio. Nós só quer encher o saco. Nós só quer ficar reclamando. Ou não seria melhor a gente voltar para o Egito? Não seria melhor a gente desistir? Não seria melhor a gente abandonar tudo? Não seria melhor a gente mudar de cidade, de país, de estado? Não seria melhor a gente mudar de casamento? Não seria melhor a gente mudar de empresa? Talvez o problema está nisso? Não, o problema está em mim. O problema está dentro, na nossa passividade, covardia, medo, insegurança, falta de foco. Aí está o problema. Porque enquanto nós não buscarmos o Senhor, de fato, em primeiro lugar, Senhor, eu preciso trabalhar, ok, não, mas você precisa buscar primeiro a Deus. Não, é porque eu preciso resolver esse problema com meu filho. Não, você precisa primeiro buscar a Deus. O Senhor não sabe, o Pai Celestial sabe que você precisa. Sabe que você precisa dessas coisas, que vamos comer, beber, vestir, comprar, pagar, fazer. Deus não sabe disso? Sabe que você precisa. Mas Ele sabe, principalmente, você precisa dEle. Você não precisa do doutor fulano, você não precisa trabalhar lá 18, 20 horas por dia, aquela vida desequilibrada, estressante, você não cuida da saúde, come mal, come rápido, não senta, não tem tempo com os filhos, não conversa com a sua esposa. Onde você acha que vai chegar? Onde você acha que vai chegar? Quanto bilionário que tem por aí que está comendo sozinho, o relacionamento que ele tem é com uma prostituta, os filhos não respeitam, a mulher já foi embora faz muito tempo, todo mundo adora ele, chama de doutor, respeita, estende o tapete vermelho, mas quando ele vai para casa ele está sozinho. Por quê? Buscou uma vida inteira a coisa errada. Busquem, pois, em primeiro lugar, não o dinheiro, não o casamento, não a cura, o reino de Deus. E a palavra, a sua justiça. Como é que eu busco a Deus? Conhecendo a sua palavra, indo para Jesus.
mudando o meu espírito, mudando o meu caráter. Porque como é que nós mostramos a Deus que nós amamos a Ele? Botando a mão no coração, louvando? Não. Nós mostramos a Deus que nós o amamos quando nós, todos os dias, nós tentamos e nos esforçamos de verdade para melhorar um pouco mais. Então, se antes eu mentia, eu sei que quem mente é filho do diabo, mas eu não cria nessa palavra. Apesar de eu conhecer a palavra, eu não creio nessa palavra, por isso que eu continuava mentindo. Mas a partir do momento que eu começo a crer, e não apenas conhecer a palavra, mas agora eu creio. Opa, eu creio que isso é verdade. Então, eu não vou fazer, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou inteligente, não porque qualquer coisa, porque eu estou com... Não, porque eu quero agradar a Deus. Se antes eu era uma pessoa lasciva, eu não sei, que só de eu imaginar alguma coisa, uma cena, eu já estou adulterando, já estou pecando. Ou eu sei, mas eu continuava fazendo. Então agora, como eu quero agradar a Deus, eu vou vigiar os meus pensamentos. Eu vou vigiar minha boca. Eu vou vigiar meus hábitos. Eu não vou mais ser uma pessoa explosiva assim. Eu não vou mais ficar falando palavrão. Eu não vou mais ficar ofendendo as pessoas. Eu não vou mais ficar criticando os outros. Eu não vou mais ficar falando mentiras, críticas, julgamentos. Ou seja, toda a minha vida eu volto a alinhar aquilo que eu sei. Mas agora eu sei que sei, agora eu acredito. Antes eu só sabia, eu conhecia, alguém leu para mim uma palavra, alguém leu para mim um versículo, eu ouvi alguém falando no programa, mas agora eu sei que sei, aquilo agora faz parte de mim. Como eu quero agradar a Deus? Eu paro de mentir, eu vou buscar Ele, eu vou orar, eu vou escolher um dia da semana para fazer um jejum, eu vou me policiar, eu vou me afastar das companhias erradas, eu vou trabalhar o meu caráter, que eu acostumei a conseguir as coisas na manipulação, na pressão, no jeitinho, na malandragem. Agora, opa, eu vi que isso está errado. Ah, mas eu tive até resultados, porém da forma errada. E se eu não creio na palavra, quem obedece à palavra é considerado um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. Pode ser que muita coisa funcionou até agora, mas se eu não ouço a palavra, não obedeço a palavra, eu sou como um homem tolo, imprudente, que construiu a sua casa na areia. Então parece que está tendo resultado, até vir alguma coisa e a casa cair. Até vir uma situação e eu ver que eu estava totalmente desprotegido. Então nós vemos um povo que viveu os maiores milagres da história sendo enterrado na areia do deserto. Por quê? Porque ao invés deles buscarem Deus em primeiro lugar, serem gratos, louvar a Deus todo dia e noite e dia, eles só queriam saber o que eles iam almoçar, o que eles iam jantar. Era só as necessidades mais básicas. Só quero encher o bucho. Eu só quero saber o que nós vai comer, nós vai beber, o que nós vai vestir. Essa não é a preocupação de uma pessoa com uma mentalidade que conhece Jesus. Porque é o que nós acabamos de falar. Você não vê os passarinhos? Eles não semeiam, não armazenam, não plantam, não faz nada. E o Senhor cuida deles. Você não vê as plantinhas? Tão bonitas aí, tão simpáticas. Hoje está aqui, amanhã morreu. Você compra uma rosa que para mim, meu Deus do céu. Mulher gosta de flor, mas não é para homem, né? Para quem dá, o negócio dói. É como se você pegasse lá uma nota de 100 e ia fazer assim. Você compra uma flor, dura 3 dias e são, 100, 200, não sei quanto lá. Uma orquídea ainda vai, que dá para você plantar numa árvore lá, amarrar ela lá, ela fica lá. Mas você dá um buquê, aquele negócio lá, 24 rosas colombianas, você deixa uma mão lá, na floricultura. Aí aquela coisa maravilhosa, ai que lindo, tal. Aí às vezes você vai ver, está lá numa mesa. Depois de um dia que vai botar na água.
né? E dura mais uns 2, 3. Você pega lá, tão lindas, mas hoje está aqui, amanhã você joga fora. E o Senhor, o Pai de vocês, não sabe que você precisa disso? Que você precisa se vestir, das suas necessidades básicas. Necessidades básicas. Então, assim, e a gente vê, em vez do povo ver ali, né? Nossa, o Senhor me tirou da escravidão, apanhava, meus filhos eram jogados no rio, o crocodilo comia. Não, vamos voltar, porque lá tinha peixe de graça, lá tinha cebola, lá tinha melancia, nossa, assim, outro mundo, é primeiro mundo lá. Esse daqui, ó, esse deserto, esse negócio. A terra até que é boazinha, né? Tem uns frutos, tal, mas tem gigante, né? Deus não falou que a gente ia para a terra? Falou. Então, mas ele não falou que não ia ter nenhum desafio. Jesus a mesma coisa, Jesus não disse que teria facilidade. Pelo contrário, ele fala, cada um tem que pegar a sua cruz. Jesus carregou a dele, agora você carrega a sua, você carrega a sua, você carrega a sua, eu carrego a minha. E a gente vai seguindo Jesus. A gente vai seguindo. Porque Jesus não nos ensinou a fraqueza, a moleza. Pelo contrário, Ele nos ensinou a resiliência. Ele nos ensinou o que deve ser importante, que é a palavra, que é a vida com Deus, que é a nossa salvação, que é deixar um legado na vida das pessoas, que é nós morrermos e sermos lembrados, o fulano fez isso, fez aquilo outro, abençoou tal pessoa, converteu tantas pessoas, deixou filhos bem encaminhados. Esse povo aí que falava de parar toda hora, desistir toda hora, a gente não sabe quem foi, não está o nome deles aí. Por quê? Porque parou no meio do caminho, só reclamava, instigava os fracos, a rebelião. Eu fico imaginando aquela conversinha, assim, do covarde. Aqueles desocupados lá, botando a mãozinha na cintura e falando assim, pois é, então, não seria melhor a gente levantar um líder para a gente voltar? Sabe, assim, joga no ar e vai para onde for. Eu devia levantar um líder mesmo. Aí não seria melhor a gente voltar? Aquela conversa vazia de bar, sabe? Aquela coisa inútil, que não chega a lugar nenhum. E não seria melhor? Aí alguém se levanta, é verdade, vamos voltar para o Egito. Aí volta para o Egito, poxa, não seria melhor a gente ter ficado com Moisés? Não tem convicção nenhuma. Não tem convicção nenhuma, porque a pessoa que tem convicção, ela sabe o que ela fala, ela não fica jogando no vento. Então, a gente devia fazer alguma coisa, né? Alguém devia fazer alguma coisa, né? Nossa! Mas ninguém fazia nada, né? Reclamar, você vê que para reclamar a pessoa para na fila do banco, para na fila da lotérica, e só fica falando de bobagem, né? Fica falando o preço, nossa, porque você viu, chega a algum lugar aquela conversa? É muito assim para perder, para passar tempo mesmo, né? Que aquela conversa que você vê, o que eu saí melhor, mais inteligente, mais forte, mais sábio, nada. Só falei de problema, de crise, de preço do combustível, falei do dólar, da Ucrânia, das abobrinhas que o Lula fala, não resolveu nada. Mas se eu tivesse pedido direção para Deus, se eu tivesse ido na palavra, se eu tivesse pensado em algo bom, eu vou lá e vou fazer isso na minha empresa, que eu estou enrolando para fazer isso há tanto tempo. Vou ler aquele livro que eu já estou aqui, ele está até no plástico até hoje, eu comprei lá, tem uma biblioteca linda, sem ler. Comprei lá 10 livros lá na Amazon, e assim, agora esse ano vai. E está lá, bonitinho, só criando pó,
as folhinhas tudo lisinhas assim, ó, porque nunca abriu. Vou começar a estudar, começar a ler, vou ler a Bíblia. Aí a gente está falando aí o ano inteiro do projeto de ler a Bíblia em um ano, em vez de eu ficar aqui em TikTok, Instagram, vendo vídeo de piadinha, de cachorrinho que sorri, o vídeo lá do casal engraçado, não sei das quantas, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu crescer. Não tenho tempo. Tira das suas séries, talvez. Tira aí da sua perda de tempo, dos seus... Igual eu fazia, assistia 3 jornais para assistir a mesma notícia que o outro falou, tudo notícia manipulada, perdendo tempo. Quanto tempo que a gente perde? Isso assim, eu falo para vocês, porque lá fora, ainda o povo ainda perde tempo com Fazenda, com Big Brother, com novela. Por isso que eu não saio do lugar. Porque a cabeça é como se estivesse drenando todo o potencial de inteligência que uma pessoa pode ter. Ela está lá fritando o neurônio dela, assistindo Fazenda, Big Brother, só ficando burra. Porque o que aquilo acrescenta? Você vê para a vida, você vê aquilo que é o reflexo das pessoas, da sociedade. Aquilo que está lá, aquele descontrole, aquele desequilíbrio, aquela coisa insana, quase animais naquelas festas deles lá, aquela é a natureza humana. A pessoa, quando está aqui no dia a dia, ela está se maquiando tudo. A hora que ela está num lugar, pressão, carência, aí sai o que ela é. Tanto que só sai bobagem. E tem aqueles vários programas que eu acho que se não existissem esses programas, não existia esse monte de outro que passa a tarde inteira falando disso. Aqueles programas da tarde que só fala de fofoca, aquilo é alimentado por mais. Então você vê que se a pessoa quiser, ela emburrece assim o dia inteiro. É de manhã até a tarde, até a noite. Se ela quiser realmente não tiver propósito na vida, é só bobagem. Enquanto tem aqueles que estão crescendo, estão lutando, estão avançando, estão fazendo como Moisés. Moisés, ele não queria saber da terra, ele queria saber de Deus. O Senhor falou, vai na frente, senão eu vou matar esse povo. Não, Senhor, eu vou ficar. Ele não queria a terra, ele queria Deus. Daqui a 3 dias eu vou descer, eu vou falar com vocês. Povo, vai lavar roupa, vai se limpar, vai se purificar, que Deus está chegando. Aí chega Deus, aqueles trovões, aquela coisa poderosa, que não era para assustar o povo, era para mostrar o poder de Deus. E ele falou, isso não é para vocês ficarem assustados, é para mostrar, para que vocês não pequem, para que vocês não busquem outros deuses, para que vocês não vejam, nossa, aquele Deus é mais forte. Não, nosso Deus é o mais forte. E o povo ia para trás. Fala com Deus, você conta para nós o que ele falou. E o Moisés ia para perto da nuvem, para dentro da nuvem, para a montanha. Outra cabeça. Outra cabeça. Então essa é a mentalidade que nós precisamos entender. Nós precisamos ter gratidão. O que é gratidão? É você ter esperança. Deus te fez tanta coisa. Não vai fazer? Não vai fazer mais? É como o próprio Davi. O que ele falou? Ele falou assim, o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, você vai me livrar desse filisteu. O que acontece com muitas pessoas? Ele venceu um problema, outro problema, outro problema, outro problema, outro problema. Quando chega nesse problema, fala assim, agora não vai. Mas lá atrás, quando você estava vivendo aqueles outros problemas, você também falava, puxa, agora eu não tenho o que fazer. E Deus te livrou. Se Deus te livrou antes, por que não vai livrar depois? Por que não vai livrar agora? O Deus é o mesmo. A fé é a mesma? Não sei. A dedicação é a mesma? Não sei. Mas o Deus é o mesmo. A palavra é a mesma. Então, gratidão é isso, é ter esperança no futuro. É agradecer por cada dia que nós vivemos como a única oportunidade que nós temos. Então, essa é a nossa oportunidade. Essa é a oportunidade que nós temos.
A gente nunca vai saber quando será o nosso último dia. A vida é um sopro, pessoal. Esses dias, essa semana, a gente teve uma notícia de uma pessoa querida do nosso meio que faleceu. Mas semana passada eu estava conversando com ela. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Enquanto a gente ficar aqui preocupado, o que eu vou comer, o que eu vou beber, reclamando da vida, porque a minha esposa é assim, meu marido é assim, porque o meu trabalho está assim, porque a minha vida está assim, eu vou passar a vida inteira perdendo tempo e deixando de viver a vida incrível, a vida abençoada que Ele me prometeu. Então a gente não sabe quando será o nosso último dia. Então todos os dias nós precisamos dar o nosso melhor, o melhor para Deus. Acordar com felicidade, com alegria, não aquela coisa pesada, nossa, pegar trânsito, nossa, em ver a cara daquele fulano, nossa, ir naquela empresa, nossa. Puxa, aí não tem prazer mesmo, aí a vida é uma tortura para você, para essa pessoa que vive assim. Odeio segunda-feira. Odeio, só gosto de sexta porque acabou o trabalho. Mas aí chega em casa, é um demônio em casa. E briga, e xinga, aquela casa barulhenta. Chega o final de semana, já é um tormento. Chega feriado, o povo já fica tenso. Vai ter briga, vai ter escândalo. Os vizinhos estão ouvindo tudo. E aquela coisa descontrolada. Não é isso que Deus tem para nós. Essa vida pequena, chata, sem graça, não. Ele tem paz. O que é uma vida sem paz? Quantas pessoas que em Paris, adoram ir para Paris para se matar? Naqueles hotéis maravilhosos, naquele ambiente assim, todo refinado e tal. Quantos que você já deve ter ouvido aí? Foi para Paris para morrer no quarto lá, para se matar, se drogar e... Por quê? Pode estar no melhor lugar do mundo. Supostamente, né? Como se lá fosse o melhor lugar do mundo, né? Mas é considerado um lugar de expressão, né? Importante, bonito, tal, chique. Mas não tem paz. Não tem paz. A pessoa é infeliz. Mas a sua casa pode ser o melhor lugar do mundo. É tão bom quando a pessoa, às vezes, precisa fazer uma viagem, e ela fala, nossa, que saudade de casa. E às vezes a casa dela não é ainda aquela mansão, aquela coisa, com 10 quartos, jardim. Não. Mas é o lar dela. É o lar onde ela tem o aconchego, onde ela está lá com a família, onde tem lá os filhos, lá está com o cônjuge, né? É um lugar de paz, é o refrigério. Quando a pessoa está aflita, para onde é que as pessoas vão, pessoal? Elas vêm para a igreja, porque elas têm paz, um lugar de paz, porque tem a presença do Espírito Santo. Então, se nós queremos uma verdadeira vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É em Jesus. Você pode estar no melhor lugar do mundo e você se matar. Você pode estar num lugar simples, mas você está tão completo, tão feliz. Você está com tudo que você precisa estar ali. Ah, mas você ainda não tem o carro importado, você não tem ainda aquela mansão com não sei quantos quartos, mas você tem tudo o que você de fato precisa. Você tem paz, você tem alegria, você tem a sua família, você tem a sua saúde, a certeza da sua salvação. Eu gosto sempre de lembrar, nesse tempo de pandemia aí que a gente viveu esses anos, o medo das pessoas morrerem, de morrer. Se o mundo tem medo de morrer, amém, ok. Mas quanto crente, né? Quanto crente que estava morrendo de medo de morrer? Por quê? Eu quero morrer? Claro que não. Tenho certeza que você também não quer morrer.
Mas não querer morrer é diferente de ter medo de morrer. Eu não quero morrer, mas eu também não tenho medo de morrer. Ué, por quê? Não tenho certeza da minha salvação ainda? Não tenho certeza ainda? Estou inseguro em relação a isso? Então, pessoal, com esse caminho que o Senhor Jesus nos dá, que é o caminho para Ele, é um caminho em direção a Ele. Não faz sentido nós passarmos uma vida guardando mágoas, chateado com as pessoas, com raiva das pessoas, com barreira com as pessoas. Não faz sentido, isso é perda de tempo, literalmente perda de vida, porque os pagãos é que se preocupam com isso. Você não consegue aumentar 1 hora a sua vida fazendo assim, preocupado, ansioso, né? Com tantas coisas para você fazer e se preocupar, você ainda com raiva do fulano que te falou, ofendeu e não sei das contas. Às vezes nem te ofendeu, mas você se sentiu ofendido. Às vezes só foi lá e te deu um toque, ou te falou uma verdade, falou com amor inclusive, te corrigiu. Mas o que a palavra diz? Se você corrige o sábio, ele vai te amar. Se você corrige o tolo, ele vai ter raiva de você. Então às vezes ninguém nem te ofendeu. Mas como você ainda agiu com imaturidade, como um tolo, você assim, me ofendeu. É igual a história lá da canção que as mulheres estavam cantando, que não foi nem Davi que inventou. A mulherada estava falando assim, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Mas, esse cara só falta então ele tomar meu lugar, meu trono. Mas Davi não falou nada. Mas já se sentiu ofendido, já ficou chateado, já ficou com raiva, já ficou inseguro. Bobagens. Nós precisamos de consistência. Nós precisamos analisar na nossa vida o que a gente continua no mesmo patamar. Não estou crescendo espiritualmente, não estou crescendo no meu trabalho, não estou crescendo como um homem, como marido, como um pai, não estou crescendo. Por que eu não estou crescendo? Como é que eu vou terminar o ano falando, esse foi o melhor ano da minha vida? Se nós não crescemos todos os dias, como é que a gente vai chegar no final do ano falando, esse foi o melhor ano? Porque a mudança não acontece do além, do acaso, da sorte. As mudanças são provocadas. As mudanças, elas precisam de uma atitude ativa. Não, você vai ficar lá sentado, está ligado, em nome de Jesus, já estou governando para a glória de Deus. Mentiroso. Mentira, eu não estou governando nada. Eu não tenho prazer em orar. Eu não tenho prazer em ler a palavra. Eu não vigio a minha mente. Eu não guardo meu coração. Eu continuo falando de problemas. Eu continuo sendo um pai ruim, um marido ruim, um profissional ruim. Mas ninguém me valoriza no meu trabalho. Minha esposa não me respeita, meus filhos não me respeitam, minha vida não sai do lugar. A culpa é de quem? Fala, é minha. O responsável pela nossa vida sou eu. Porque todos os dias eu sempre falo, nós temos as sementes. Todas elas vão germinar. No mundo espiritual não existe semente podre. Todas elas são boas para germinar. O problema é que todas elas vão dar um fruto. Às vezes elas vão dar um fruto bom, mas se eu não tomo cuidado, elas vão dar um fruto ruim. Mas todas elas vão germinar. Então todos os dias você tem uma semeadura. Você plantou qual semente no coração da sua família, no coração dos seus filhos, no coração da sua esposa? Qual semente você tem plantado no seu relacionamento com Deus? Qual semente você tem plantado todos os dias para você terminar os seus dias com uma vida abençoada, com uma vida equilibrada financeiramente, com uma saúde abençoada? O que você tem plantado todos os dias? Está comendo direito? Está se exercitando? Está guardando um pouco? Investindo um pouco? Gastando um pouco? Doando um pouco?
Não, o que entra, sai, o que entra, sai, o que entra, sai. Então, se você parar de trabalhar, você não dura um mês. Que, infelizmente, é a cultura do nosso país. Que, nesse tempo de pandemia, a gente vê as pessoas sofrendo. A gente vê lá, você pode ver nos filmes, né? Os americanos, por exemplo, eles sempre têm uma reserva. Eles sempre têm uma reserva. Eles guardam, eles têm um hábito de fazer uma poupança que eles têm, né? Sempre tem uma poupancinha lá, está sempre guardando um pouquinho. Não é a nossa cultura, ainda. E de muitas pessoas, alguns já têm. Então, você está lá, trabalhou, dizimou, ofertou. Eu não quero que o devorador consuma o meu dinheiro, então eu vou dizimar. Eu quero que Deus me abençoe, então eu vou ofertar, eu vou fazer algo a mais. Eu vou ajudar pessoas. Eu vou guardar um pouco e também vou gastar um pouco. Também que adianta? Eu já vi gente, um senhor milionário. Era um grego, acho que ele morreu já. Ele era grego. Ele falava que ele chegou no Brasil com $10, sei lá, $100, não lembro. E ele era milionário. Mas se olhava para ele, parecia um senhorzinho de 70 anos que mora num asilo. Roupinha velhinha, simplesinho e tal. Ia no açougue para comprar carne da promoção do dia. Ou um outro que meu pai uma vez me falou que o cara tinha a granja e ele mesmo não comia o ovo dele. Não comia o próprio ovo. Então isso é uma cabeça miserável. Uma pessoa milionária, mas ela não usufrui de nada. Também é o desequilíbrio. Tem aquela pessoa também que ela tem que guardar, ela está lá com dívida para pagar, mas ela quer ficar na fila da Apple para conseguir o iPhone 15 Pro Max. E daqui a pouco você deixa um carro lá e traz um celular. Daqui a pouco está batendo uns 20 mil, porque acho que o 14 estava uns 14, 15 mil. Então a pessoa quer ter, porque ela quer ter. Por que ela quer ter? O que aquilo vai mudar? Se aquilo lá cair e quebrar a tela, ela vira um peso de 15 mil de papel. Não serve para nada. Então, decisões, escolhas. Eu estou plantando para ter o que lá na frente? Para terminar meus dias com a minha família reunida, né? Aquela bênção, ou sozinho? Escolhas. Qual é o caminho, Senhor? Eu sou o caminho. Moisés conduziu um povo até um lugar, mas a mente deles não acompanhou a liberdade. Jesus não nos dá um lugar geográfico, Ele nos dá um estado de espírito. Jesus nos mostra um estado de espírito, de alegria, de gratidão, de todos os dias. A gente vê na palavra isso, Jesus falando: por que vocês estão vindo aqui me prender? Eu fiquei todos os dias, está desse jeitinho, todos os dias eu estava no templo ensinando e vocês não fizeram nada. Ou seja, ele não era o crente domingueiro, ele não só ensinava de domingo, de sábado, não, ele estava todos os dias no templo ensinando a palavra. Isso é consistência. Se eu como todo dia, escovo o dente todo dia, tomo banho todo dia, por que eu não oro todo dia? Por que eu não leio a Bíblia todo dia? Por que eu não busco a Deus todos os dias? Não necessariamente você vai estar todos os dias na igreja, nem sempre você consegue. Alguns conseguem. Mas você está lá com consistência, estou lendo a minha Bíblia, estou assistindo os programas, estou lendo com a minha família, estamos aqui fazendo nosso cultinho doméstico, 15, 20 minutos, tranquilo. Lê uma palavra, ora, sua esposa ora, seus filhos oram, você ora, ensina, passa uma mensagem, explica algo, corrige algo, beija, abraça, dá boa noite. Tranquilo. Não tem tempo. Aí pega lá, se tiver uma câmera te filmando o dia inteiro, quanto tempo que você só está assim,
Quanto tempo que a gente está perdendo? Ou não, às vezes não é nem o celular, está na TV. Eu quero ver meu futebol, quero ver meu jogo, quero ver minha novela, quero ver o programa, quero ver meu jornal. Opa, cadê as coisas importantes da sua vida também? Mas eu gosto de futebol, ok, tudo bem, futebol tem 2 vezes na semana. Beleza, dá para administrar isso. Mas quantos outros gatilhos que a gente tem, quantas outras situações que a gente acaba tendo que são ladrões do nosso tempo? Aí eu vou dormir tarde, acordo cedo, quebrado, não tenho força para orar, não tomo um café decente, só tomo lá um café preto e eu vou fora, ou seja, não tem energia de fato, só tem aquela coisa da cafeína, mas depois você já vai dando a baixa de novo, sabe? Não produz, aquela vida bagunçada. Então vamos nos organizar. Tome pequenas decisões todos os dias, que vão se tornar o seu padrão, um grande padrão. Um grande padrão. Persiga essa vida incrível que Deus nos promete. Porque é a pergunta dos discípulos para Jesus: por que não conseguimos expulsar o demônio? E às vezes a gente está se perguntando: por que a minha vida não sai do lugar? Por que os meus filhos não me respeitam? Por que eu estou vivendo essa situação no meu casamento? Por que eu estou vivendo esse problema, essa estagnação na minha vida? E o Senhor nos dá a resposta. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, Mateus 17, perguntaram em particular, NA, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Como está na NVI, porque a fé de vocês é pequena. Pois em verdade lhes digo que, fala comigo, se tiverem a fé como um grão de mostarda. Ok, só preciso disso. Se tiverem a fé como um grão de mostarda, como um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda? Levanta a mão. Todo mundo já viu? Já viu? Não? Parece aquele fiozinho que você puxa da camisetinha e você faz uma bolinha. É minúscula. Por que a minha vida não está caminhando? Fala, porque a minha fé ainda é pequena. E o que é fé? A fé é você crer. Se eu só conheço a palavra, mas eu não creio, e como é que eu mostro que eu creio? Fala, obedecendo. Se você sabe como é ser um homem de Deus, um marido, um profissional, você sabe como tem que agir nos negócios, você sabe como tem que buscar a Deus, e você não faz, é porque você não crê. Simples assim, não tem desculpa, não tem conversa, é assim e ponto. Não, é por conta disso, por conta daquilo, porque o fulano, porque é o meu marido, minha esposa, eu não sei. Não, é porque você não crê. Porque quando eu creio, eu obedeço, porque nós somos o resultado das nossas crenças. Você faz aquilo que você acredita. Se você acha que fazer do jeito que você está fazendo é o certo, é o que você vai fazer. Se eu te falo uma coisa, se você vê na palavra, se você ouve a bispa falando, se você assiste um culto, um programa, e diz, faça dessa maneira, e você fala, não concordo, é porque você não acredita naquilo que você ouviu. Então você vai ficar com aquilo que você acredita. Enquanto eu não acreditar na coisa certa, eu não vou ter os resultados certos. Enquanto eu acreditar na coisa errada, eu vou ter os resultados errados. Então o Senhor Jesus diz, por que meu casamento não vai? Por que a minha vida financeira não vai? Por que os meus resultados não vão? Por causa da pequenez da sua fé. E eu digo que se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, como que é um grão de mostarda? É pequeno como um grão de mostarda? Também, mas é resiliente como um grão de mostarda. A semente da mostarda ela é minúscula,
mas ela germina muito fácil. Ela não tem frescura. Ela, em qualquer lugarzinho ela dá. Ela é uma planta muito forte. Isso que nós temos que pegar. Exatamente. Olha só como é minúscula. Ela significa exatamente isso. A resiliência. Ela é pequena, mas ela é resiliente. Então Deus espera da nossa parte a resiliência. Ele espera que você seja forte. Ele não espera que você tenha fé para abrir um mar ainda. Mas que aquilo que está no seu alcance, neste momento, nesse nível espiritual que você está, que você não se conforme com esse nível, mas que você seja resiliente. Você conhece a palavra. Então agora eu vou obedecer a palavra. Ah, mas deslizei, errei, fraquejei nesse ponto. Ok, mas você sabe, você está se esforçando. Está lá batendo, não, eu vou vencer essa questão, eu vou sair dessa situação, eu não vou permanecer assim, porque eu acredito, eu sei, eu vou perseguir isso. Eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Então, nosso problema não é financeiro, não é conjugal, não é nada. Nosso problema é um problema de fé, um problema espiritual. Enquanto eu continuar apresentando, por isso que eu falo, a gente aprende na palavra, não apresente desculpas. Você vê que todos que apresentaram desculpas, o Deus não dava crédito, ele falava, ele ignorava, ele fala, vai. A gente lembra de Gideão, apresentou desculpa, vai na força que você tem, vai, eu estarei com você. Moisés a mesma coisa, ficou lá apresentando, vai, eu vou botar as palavras na sua boca, eu vou te ajudar e tal. Então ele não fica lá passando a mão, não, vai rapaz, vamos, segue em frente. Ele viu quando Elias estava lá chateado, ele falou, por que você está nessa caverna, rapaz? Vai ungir o Eliseu, vai trabalhar, vamos, sai daí, vai olhar na luz do dia, sai dessa caverna. E é assim. É ir para o desconforto, para aquilo que é desagradável. Por quê? Porque a gente precisa quebrar um padrão errado. Então a gente precisa trabalhar essa fé, essa indignação. Porque enquanto a gente fala que as coisas estão difíceis, é difícil isso, é difícil aquilo outro. O que o mundo está fazendo? Ele está implantando a ideologia demoníaca na cabeça das pessoas. Da fraqueza, dos relacionamentos descartáveis, literalmente da falta de identidade. Isso aqui é um trabalhar assim extraordinário para tirar a identidade das pessoas. As pessoas já não sabem se ela é homem, se ela é mulher, se ela é cachorro, se ela é nada, não sabe. É para tirar, para atrapalhar, para confundir totalmente, porque uma pessoa sem identidade, ela é levada por qualquer coisa. Quando você tem identidade, você sabe quem é você sabe o que é para você, o que não é para você, porque você tem identidade. Por isso que o mundo está perdido. Porque as cabecinhas fracas vão entrando, se embrenhando nessas coisas e não conseguem sair mais. Mas nós temos a verdade. Nós temos a verdade. Então, pessoal, eu quero que você saia com essa consciência. Moisés conduziu o povo até um lugar geográfico. Não funcionou. Então, o seu problema não é onde você mora, com quem você é casado, a empresa que você trabalha, o país que você mora, a cidade que você está. O seu problema é interno. Jesus nos conduziu a uma terra prometida interna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nosso caminho, a verdade, o que é uma verdadeira vida, o que é viver de verdade, está somente em Jesus. E nós só viveremos essa vida buscando, em primeiro lugar, a Ele. Porque conhecemos o poder de Deus, conhecemos o transbordar de Deus, conhecemos a vida poderosa que Deus tem para nós através do relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo. Então, o segredo da nossa vida é nós termos esse relacionamento, essa consciência de quem nós somos e do que nós precisamos fazer. A partir do momento que eu sei o que eu tenho que fazer e eu começo a praticar, porque uma coisa é eu não saber,
A gente não sabe, é ignorante em muita coisa, mas a partir do momento que eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço, aí eu começo a ver os resultados. Eu tenho certeza que cada um aqui sabe o que tem que fazer, mas talvez tenha faltado a força para implementar, para quebrar aquele padrão que é fácil. Claro que não, é muito difícil, mas o que a gente já falou várias vezes, a gente pode pagar um preço, ir para o desconforto e romper aquilo lá e viver só os frutos daquilo. Ou a gente pode passar uma longa vida. A vida é curta, mas para quem está sofrendo, a vida é muito longa. Muito longa. E a gente pode escolher passar uma vida inteira sofrendo, não pagando o preço certo, mas pagando um grande preço ao longo da nossa vida. É o que a bispa fala, o desconforto é a semente da excelência. Então, o desconforto, quando você se obriga a fazer o que tem que fazer e não apresenta desculpas, igual hoje. Está frio, tá difícil, tá chovendo. Não, mas você levantou, você está aqui. Você levantou, você está indo fazer suas coisas, trabalhando. Ah, não, porque não. Não, você faz o que tem que fazer. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você é uma pessoa de coragem. Você é uma pessoa que tem um espírito excelente. Você não vai ficar apresentando motivos. Eu não vou fazer isso porque, sabe, eu acho que não é o momento, porque eu não estou preparado, porque, sabe, não, você vai e pronto, acabou, vai embora. Não apresenta desculpa. É igual quando você vai pular de um trampolim ou de um negócio. Quanto mais você fica olhando, mais você não vai. Você tem que chegar e pular, vai. Porque do contrário você fica pensando, aí você trava, aí acabou. Aí é melhor você descer e passar vergonha lá, vendo todo mundo, né, você descendo a escada lá. Agora você vai no parque aquático e você tem o alto lá, você subiu, já pula, já desce. Porque senão você fica lá analisando 1 minuto e acabou, você não tem mais coragem. Então vai. Para de apresentar desculpas, para de apresentar motivos e segue o caminho que nós temos aprendido. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Eu quero que você, neste momento, fale com o Senhor sobre essas mudanças que nós precisamos, que você precisa, que eu preciso. Feche seus olhos, por gentileza, antes de nós encerrarmos. E eu peço que você analise isso. A verdadeira terra prometida encontra-se dentro de nós. Através de decisões, de escolhas. Moisés conduziu aquele povo de um ponto A para um ponto B. Jesus nos disse só uma coisa: me siga. Me siga. Segue os meus passos. Persiga o relacionamento comigo. Tome essa decisão, pessoal. Nesse dia desafiador, frio, chuvoso, desanimador para a nossa carne, mas você está aqui, você não veio perder seu tempo, para você não foi mais fácil do que para outras pessoas, mas o que mais nós temos que fazer? O que mais nós temos que nos esforçar? O que Deus tem nos pedido, nos exigido, nos direcionado, nos clareado a mente e os olhos, para que a gente rompa mais, para que a gente faça mais, para que a gente cresça mais, para que a gente creia mais, para que a gente seja como um homem prudente que constrói a sua casa na rocha, e tem alicerce, e tem profundidade, e tem estabilidade, e tem uma estrutura. Você tem perseguido isso? Você tem perseguido esse relacionamento com Deus? Essa forma dedicada,
esse amor, essa necessidade. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu tenho essa necessidade, eu quero o Senhor. Pode ser que às vezes ainda fuja desse relacionamento, eu fuja das responsabilidades, fuja dos rompimentos, fuja de pagar o preço, mas não vou mais fugir. Não vou mais fugir desse relacionamento com Deus. Não vou mais fugir de me relacionar com o Senhor. Porque quando nós nos envolvemos com Deus, a gente não consegue mais viver de outra maneira. Porque a gente não quer mais entristecer o Espírito Santo. Não quero mais entristecer o Espírito Santo. Não quero mais agir com falta de visão, de sabedoria. Não quero mais ser assim. O que você não quer mais? A gente é bom para falar, eu quero isso, eu quero aquilo. O que você não quer mais? Você não quer mais essa instabilidade? Você não quer mais essa inconsistência? Você não quer mais ser essa pessoa que quer justificar para si mesmo e para o mundo que o problema da sua vida é o outro, é tal situação? Não. Ninguém é culpado de nada. Eu sou culpado e pronto. Eu sou responsável pela minha vida, você é responsável pela sua vida. Sua vida está onde está por decisões, por escolhas. Se está indo para uma boa direção, graças a Deus pelas boas escolhas. Mas se está indo numa direção ruim, também são pelas nossas próprias escolhas. Então a culpa não é de Deus, a culpa não é do mundo, não é do outro, a culpa é minha. No que nós escolhemos crer, pessoal. Se eu escolho crer que não é para mim, se eu escolho crer que o meu problema é o outro, se eu escolho crer que é porque eu não tive esse favorecimento, são escolhas. Eu vou continuar no mesmo lugar, porque nós sempre vamos ter um bom motivo para não fazer o que é necessário. Pode analisar isso. Para tudo que não deu certo, a gente tem sempre uma boa explicação. E apresentar desculpas e explicações me fazem chegar perto do meu resultado bom? Não. Mas eu falo para mim mesmo, eu me convenço. Eu não sou o único. Todo mundo tem isso. Estava difícil mesmo. Então eu vou aqui massagear o meu ego, as minhas feridas. Vou massagear aqui a minha autocomiseração. Eu vou massagear aqui a minha vida infrutífera, porque assim, está todo mundo sem frutos. Todo mundo está passando por isso. Porque todo mundo enfrenta isso. E daí, você vai continuar falando todo mundo? Lembra do que sua mãe falava para você? Você não é todo mundo, rapaz. Deus fala a mesma coisa, você não é todo mundo. Mas você pode escolher ser como qualquer um. Mas Deus não tem isso para mim e para você. Quem gosta de roubar, matar e destruir é o diabo. O Senhor diz, eu vim para que tenham vida, e vida plena, vida abundante. Senhor, o que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Me siga. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu tenho a vida, eu tenho a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém conhece o Pai, se não for por mim, através de mim. Tome essa escolha, essa decisão, pessoal. Tome essa decisão. O desconforto é a semente da excelência. Vai para o desconforto. Passe por alguns momentos de desconforto e viva uma vida de grandiosidade, uma vida poderosa. Para de apresentar desculpas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Vai fazer o que tem que fazer. A gente sabe, quando a gente se organiza, todo mundo tem 24 horas. Por que alguns fazem tantos e outros fazem tão pouco? Organização, foco, disciplina, consistência. Parar de fugir do que é gostoso para a sua carne. Faz o que é certo.
Faz o que é necessário, faz o que dói, o que é difícil, o que realmente incomoda a sua carne. Faz o que é difícil. Vamos perseguir essa vida poderosa. Vamos passar um tempo curto de desconforto para usufruir de bênçãos uma vida inteira. Não escolha passar a vida inteira de desconforto, simplesmente apresentando os seus porquês. Isso não é atitude de um vencedor. E a palavra diz que você é mais do que vencedor. Então, ter um vencedor, você está além disso. O que é isso? Eu não sei. Eu sei que é algo muito extraordinário. Então não apresenta, porque eu não estudei, é porque eu não tenho isso, é porque, sabe, é minha infância. Não. Você tem o agora. Se Deus te sustentou até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor te sustentou. Agora faz, agora trabalha, agora se esforça. Se Deus te sustentou, te guardou até esse momento, não é para você ficar da mesma forma, é para você explodir, para você ir, para você avançar, para você crer, para você fazer votos com Deus, para você fazer prova com Deus, para você ter sonhos, para você tirar os seus olhos, como diz na palavra, coloque os seus pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Não viva pelas coisas terrenas, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Não, olhe para o alto. Preocupe-se com as coisas que estão no alto. Preocupe em agradar a Deus, em buscar Deus, em fazer a diferença onde você está. Faça a diferença na sua família, faça a diferença no seu trabalho, faça a diferença, tenha atitude. Tem gente que tem atitude só para brigar, para xingar, para ofender os outros. Tem atitude para vencer. Vai estudar, vai trabalhar, vai orar, vai jejuar, vai se posicionar na vida, vai ter firmeza na sua família. Não seja o desequilibrado, o doido, o estúpido, não, seja o firme. Seja o firme, seja o equilibrado, seja o sacerdote, seja aquele que dá o exemplo. Mas ninguém faz certo, faz você. Porque ninguém, não, você não é ninguém, você não é todo mundo, faz o que você tem que fazer. As pessoas seguem exemplos, seguem padrões. Seja um padrão admirável, seja um padrão excelente. Paga o preço. Porque eu já estou fazendo certo há uma semana. Pois é, faz um ano e depois a gente conversa. Fica aí, porque já faz 2 semanas e parece que não mudou nada. Pois é, ficou 30, 40, 50 fazendo errado. Acha que em um mês vai mudar? Não. Faz um ano aí, a gente vê depois. Estabelece na sua vida, antes de você querer que o outro estabeleça na vida dele. Estabelece na sua primeiro. Estabelece na sua, depois a gente conversa. 1 ano no mínimo. E você vai ver a diferença. Deus Todo-Poderoso, eu peço, Senhor, que cada um aqui saia com esse espírito, Senhor. Com esse espírito aberto, renovado. Esse espírito excelente. Que persiga o Senhor, que persiga uma vida diferente, uma vida abençoada, uma vida de resultados poderosos. Abençoa, meu Pai, o nosso povo. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui comigo, cada um que está à distância pela transmissão. Que a sua palavra possa alcançar, meu Pai, o propósito que ela tem sido enviada. E que cada um tome posse, estabeleça as mudanças necessárias na vida, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Abra as nossas mentes, meu Pai. Que ninguém volte a estaca zero, ninguém volte aos velhos padrões. Que cada um, Senhor, tenha esse espírito de fazer o que é desconfortável para a sua carne, para que o espírito seja fortalecido. Que cada um fortaleça o espírito, meu Pai, e enfraqueça cada vez mais a carne. Que o que seja alimentado seja o espírito, a determinação, o foco, a ousadia, a resiliência, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, obrigado por essa mensagem, obrigado por esse dia, obrigado por essas pessoas, obrigado por essa oportunidade de mudar, Senhor, de aprender, de sairmos daqui muito mais abençoados do que quando chegamos. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos. Amém
Amém.